Boa noite. Enquanto várias cidades do mundo têm um emaranhado de linhas de metrô, na região metropolitana de Belo Horizonte existe apenas uma e, mesmo assim, ligando só 2 municípios. Pelo menos em Contagem, o projeto de expansão deve, enfim, sair do papel. A linha 1 do sistema ferroviário deve ser ampliada em cerca de 2 quilômetros. Na prática, o metrô, que vai até o Eldorado, será estendido até o bairro Novo Eldorado, onde será construída uma nova estação. Esta primeira etapa custará aos cofres públicos de Contagem 157 milhões de reais. Esses 157 milhões, para a gente não ficar esperando ad eterno, a cidade está disposta a fazer o investimento. Então a gente aceita fazer o endividamento, aceitamos entrar com dinheiro, o projeto já existe, precisamos da autorização do governo federal e estadual para que a gente siga o metrô até a estação Novo Eldorado. O projeto foi criado pela Metrominas e compõe a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e a CBTU. Outra rodoviária deve ser construída em Contagem para interligar a nova estação. O terminal será construído com recursos de uma parceria público-privada. Novidade que deve beneficiar mais de 21 mil pessoas por dia. A gente está dando mais conforto para o trabalhador, para quem precisa se transportar na região metropolitana, mas também para quem emprega, para quem pretende investir na cidade. O projeto ainda prevê a ampliação do metrô até o bairro Bernardo Monteiro, mas para a conclusão desta parte, que também contará com um complexo intermodal, junção de metrô e transporte urbano, será necessário um investimento de 400 milhões de reais. Com o empenho dos governos estadual e federal, a ampliação do transporte público beneficiará pelo menos 3 cidades da região metropolitana de BH. Menos de 90 dias, ele já preocupado com soluções que não é só para a cidade de Contagem, né? No modo geral, para uma região de mais de 1,5 milhão de pessoas que praticamente vivem e dependem da capital. Pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias, em parceria com a UFMG, desenvolveram um biosensor para o controle de alimentos. A ferramenta é capaz de detectar misturas impróprias e possíveis fraudes em carnes, assunto que tomou conta da mesa do brasileiro nos últimos dias. O equipamento no laboratório é uma versão ampliada do que deve ser produzido. Ele faz medições de componentes. O método é semelhante ao que é usado para medir níveis de glicose. Será um chip minúsculo, que conectado a outro equipamento, vai apontar alterações e indicar ou não a presença do que quer se detectar. Um instrumento que pode indicar fraudes nas carnes. Nós temos um setup usando uma bomba para evitar o contato manual, onde nós aplicamos uma amostra, aqui no caso um corante, ele entra em contato, ele chega até a câmara de reação, que vai ser miniaturizada, e depois de um certo tempo ele já emite aqui uma mudança do equilíbrio elétrico que existe, e isso indica a presença ou não do que a gente quer detectar. Pode ocorrer num processo de produção por uma contaminação, ou pode ser um caso de realmente fraude. Então você vai colocar, por exemplo, uma carne que seja de porco, que pode ter traços, ou pode ter uma fraude contendo carne de cavalo, ou vice-versa. São 15 anos de estudos com vários testes que já mostraram irregularidades, como, por exemplo, em carnes de hambúrguer. Nós vimos que existe uma diferença entre o que há no rótulo e o que nós detectamos. Nós detectamos carnes que não deveriam estar porque não estariam no rótulo. Por exemplo, hambúrguer de frango, que era anunciado, tinha outro tipo de carne. Tinha, por exemplo, carne de boi, por exemplo. O projeto está em fase de estudo do plano de negócios. Algumas empresas já demonstraram interesse. O foco não é doméstico. O biosensor será indicado para grandes produtores de carne e também para fiscais da vigilância sanitária. Esse dispositivo, ele permite que a lei seja aplicada, que você pode ver se há fraude ou não. E se você tiver, por exemplo, um produtor que quer ter rastreabilidade do produto dele, ele pode testar assim que a carne dele chega, testar durante todo o processo, identificar alguma contaminação que possa ocorrer. Inclusive, ele pode alterar o processo de produção para evitar essa contaminação e mostrar para o comprador, se ele for exportar ou não, que a carne dele é boa do início ao fim. Ainda não existe uma previsão para o lançamento do protótipo, que depende de financiamento para produção em larga escala. A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um alerta para volume de chuva entre 20 e 30 milímetros, com raios e ventos em torno de 40 km por hora até às 11 da noite de hoje. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado.
céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas regiões central, oeste e na zona da mata. No sul e no Triângulo, o sol volta a aparecer. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Os termômetros vão de 21 a 32 em Prata, de 14 a 24 graus e em Extrema. Variam entre 23 e 30 em Mato Verde. E em Viçosa, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Mesmo monitorado com uma tornozeleira eletrônica, um homem assaltava farmácias e drogarias de Belo Horizonte. Até que ele foi preso depois de ser identificado por câmeras de segurança. As imagens mostram quando o homem de camisa listrada e óculos escuros se aproxima do caixa. Ele põe um produto em cima do balcão, finge que vai pagar e anuncia o assalto com a mão debaixo da blusa. Veja que a funcionária recolhe o dinheiro e entrega. As câmeras de segurança também flagram a fuga dele, que sai correndo pela rua. O ladrão também foi flagrado roubando esta outra farmácia. Desta vez, o homem está de boné e camisa preta. Veja que ele olha para trás e para os lados, vigiando o ambiente. No caixa, depois de pôr a mão no bolso, ele manda a funcionária entregar o dinheiro. A moça recolhe o que tem e põe num saquinho de papel que o ladrão pega e vai embora. Segundo a polícia, em todos os casos, Miller Barbosa de Almeida agia da mesma forma, se passava por cliente e fingia estar armado para praticar o roubo. Em apenas um dia, ele praticou 3 em regiões diferentes da cidade. Miller não assume os crimes, mas foi reconhecido por clientes e também por funcionários das empresas. Ao que foi apurado, ele nem efetivamente tinha arma consigo, não. E aí a vítima não vai pagar para ver, né? Claro que não. Temerosa, entrega o dinheiro. As imagens das câmeras de segurança e os depoimentos ouvidos pela polícia foram fundamentais para a investigação que terminou com um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra Miller. Ele já tem ficha criminal por assalto e usava uma tornozeleira eletrônica. Essa condição de ser monitorado já se sabe que não impede a prática de crimes, né? É um controle que se dá sobre o indivíduo condenado, mas não impede. O que se espera disso é que ele, pensando que está sendo controlado, ele não cometeria crimes e aí a progressão se daria da maneira mais perfeita possível. Mas na prática, infelizmente, não é o que acontece. Ele vai sofrer uma regressão de regime. Uma mulher está sendo investigada por vender bilhetes aéreos se passando por uma funcionária de uma companhia nacional. As vítimas relatam que ela oferece passagens com preços tentadores. Os 3 amigos que pediram para não aparecer foram vítimas da mesma situação. Esta mulher foi a primeira. Ela recebeu a indicação de uma conhecida e autorizou a passar o número de telefone. A suposta golpista ligou dizendo que era funcionária da empresa aérea. Ofereceu 15 trechos por R$4.000 e a negociação foi feita no mesmo dia. Ela me pediu para fazer a transferência e eu fiz a transferência na conta dela. Ela me disse que até 15 dias ela me passaria todas as passagens com o localizador. Mas passou os 15 dias e nada aconteceu. Ela acreditou e falou sobre as vantagens para estes 2 amigos. Mesmo desconfiados, transferiram R$2.000 como adiantamento. Só que o bilhete nunca chegava. Sobretudo porque eu tinha urgência de viajar e eu precisava dos bilhetes. Então esses bilhetes, há uma semana antes da data concordada, não chegaram. Então aí eu desconfiei na hora. Os 3 disseram que depois de um tempo a mulher admitiu que não trabalhava mais na empresa e se comprometeu a devolver o dinheiro. Novas vítimas apareceram, todas fizeram um boletim de ocorrência e até montaram um grupo no WhatsApp. Juntaram várias pessoas, o número atual deve ser aproximadamente 15, mas cresce de dia por dia, está crescendo. Nós queríamos que pelo menos terminasse, informar as pessoas que está acontecendo isso para não envolver mais pessoas. Os trechos com preços promocionais eram anunciados também nas redes sociais da suspeita. Ela ofertava com o argumento de que se tratavam de benefícios para funcionários e que poderiam ser repassados para terceiros. Uma das vítimas procurou a companhia aérea e foi informada de que a mulher já trabalhou sim na empresa, mas que ninguém tinha autorização para fazer vendas paralelas. O que incomodou foi o fato da suposta golpista ter acesso aos dados atuais dos clientes. Existem funcionários da Azul
que estão envolvidos nesse golpe, passando as informações dos seus clientes, assim como passou as minhas informações para ela. A Companhia Azul Linhas Aéreas informou que vende passagens somente pela internet, pelo aplicativo e pelo telefone próprio da empresa, que não se responsabiliza por compras feitas por meio de canais não oficiais. Diz também que a comercialização paralela é ilegal, ainda que realizada por funcionários ou ex-funcionários. Já a Polícia Civil disse que não vai divulgar nenhuma informação para não prejudicar o andamento das investigações. Daqui a pouco, mais de 600 mil pessoas se vacinaram contra a febre amarela na capital. Vai ver também o comportamento do mosquito que transmite essa e outras doenças, que é o tema da nossa reportagem especial Aedes aegypti. Voltamos já. ,620 mil pessoas já receberam a vacina contra a febre amarela em Belo Horizonte. A imunização é a principal forma de se prevenir contra a doença. Para ampliar cada vez mais a cobertura, 5 postos extras de vacinação estão com horário estendido. Acesse o nosso site alterosa.com.br/JA e confira os endereços. Todos eles funcionam até a noite. E por falar em febre amarela, a doença é uma das principais preocupações das autoridades e da população. Nas cidades, ela é transmitida pelo Aedes aegypti, mosquito que começou a assustar a todos com a proliferação da dengue, depois a zika e também a chikungunya. Mas como esse pequeno inseto pode ser o responsável por todas essas infecções? Para isso, é preciso entender como o mosquito surgiu no país e qual é o comportamento dele. É o que você vai ver agora, na segunda reportagem da série especial Aedes aegypti. Aedes aegypti, pelo nome e pela peculiaridade das listras brancas e pretas, todo mundo conhece. O mosquito que tem tirado o sossego da população mundial, o inseto que tem causado epidemias e mortes em massa, chegou ao Brasil muitos anos atrás. Eles vieram junto com os navios negreiros, né? Trouxeram os escravos e o Aedes aegypti, depois com o trânsito de pneus também. Então ele se adaptou muito bem no nosso clima, que é quente, várias regiões úmidas com chuva que ele precisa para a eclosão dos ovos. Então, desde a colonização do nosso país, ele foi se desenvolvendo e se implantando aqui no nosso país e sobrevivendo por causa do clima muito favorável a ele. No Brasil, o Aedes aegypti ganhou o apelido de mosquito da dengue. Isso porque começou a transmitir este vírus em grande quantidade. Mas os anos se passaram e outros vírus se espalharam no Brasil por causa deste mesmo vetor. Chikungunya, zika, febre amarela. Como é que pode um mosquitinho desse tamanho causar tanta doença, hein? A explicação começa pelo gênero do inseto. Apenas as fêmeas podem transmitir as doenças. Tanto o macho quanto a fêmea se alimentam de seiva de plantas, mas a fêmea precisa do sangue para fazer a maturação dos ovócitos. Só com essa proteína do sangue que ela consegue amadurecer, consegue então colocar os ovos, né, a fazer a ovoposição, para que esses ovos então eclodam e dêem origem ao mosquito adulto. Pesquisas já apontaram que só um mosquito é capaz de transmitir vários tipos de dengue, mas é preciso que ele esteja infectado com o vírus. Ele só é capaz de transmitir quando o vírus chega na glândula salivar do mosquito. Então, ele tem que passar uma série de barreiras, chega na glândula salivar, é junto com a saliva que o mosquito injeta o vírus. Então, todos esses vírus são adaptados com a Aedes e conseguem passar essas barreiras e chegar na glândula salivar. Entender o ciclo do mosquito é importante. Primeiro, a fêmea bota ovos, como este. Em contato com a água, eles eclodem e viram estas larvas. A fase adulta são as pulpas, que por último se transformam em novos Aedes aegypti. Tudo isso acontece em média entre 7 e 12 dias. Um detalhe que chama a atenção é que o mosquito já pode nascer contaminado com algumas destas doenças. Esse ciclo é mantido na natureza através da transmissão transovariana. O que é isso? A fêmea tem o vírus, a gente pode falar de dengue que a gente estudou. Esse vírus é transmitido para o ovo, então esse ovo vai eclodir e vai dar origem a um mosquito adulto já infectado. E aí o ciclo recomeça. Com toda a imponência de quem carrega a possibilidade de espalhar por aí até 4 vírus diferentes, o Aedes aegypti é sim problema de cada um de nós.
É muito importante, é claro que as ferramentas individuais de repelente, tela em casa, são muito importantes, mas você vai sair na rua também. Então é importante a gente estar enfatizando as ações coletivas. Não deixar criadouro na casa, não deixar acumular água. Água, gente, acumula em qualquer lugar, na tampinha de refrigerante, atrás da sua máquina de lavar roupa, atrás da sua geladeira tem um reservatório de água. Qualquer lugar que acumular água vai ser um reservatório. Então a gente tem que eliminar isso. E a forma mais eficiente de controlar o vetor é eliminar esses criadouros. Daqui a pouco, a profissão que vem conquistando cada vez mais clientes pelo estômago. E ainda, a Universidade Aberta Integrada oferece vários cursos de graça. Todas as informações depois do intervalo. Receitas saborosas, saudáveis, tudo feito para cada tipo de pessoa. Esse é o trabalho de um profissional que ganha cada vez mais espaço no mercado. É o Personal Cooking, uma consultoria especializada com a proposta de melhorar principalmente os hábitos alimentares. A Aline é dona de um brechó. Com as vendas não sobra tempo de cozinhar, mas a geladeira já está abastecida com comida congelada, preparada por uma Personal Cook. Tem loja que funciona dentro da minha casa, então eu não podia deixar que as roupas ficassem com cheiro de comida, então isso me incomodava muito. E meu filho começou a almoçar todos os dias em casa. Eu não tinha tempo para fazer isso. Então eu decidi tomar essa atitude, foi ótimo. Ela ficou muito satisfeita quando recebeu os pedidos em casa. Você saber que está resolvido o mês inteiro de comida, já está tudo pronto na geladeira, é só tirar, colocar no forno, colocar no micro-ondas e resolver a situação. Além de não ter que cozinhar, o cliente não precisa se preocupar nem de ir ao mercado. O próprio Personal Cook faz as compras e depois entrega tudo pronto. Foi a Selmi quem preparou a comida para a Aline. Há 2 meses, ela deixou o emprego e passou a se dedicar ao trabalho em casa. A partir do curso que eu fiz, eu tive conhecimento dos segmentos que você pode ir para a gastronomia. Estava muito difícil, trabalho, salário, essa relação. E eu comecei, a partir daí, falei, vou tentar o Personal Cooking. Fora os ingredientes e a despesa com a entrega, a Selmi cobra R$ 80 pelo serviço. A quantidade de comida preparada depende da complexidade de cada prato. Dependendo da cocção, dá para 15, 20 dias, de número de pessoas que a pessoa quer. Pois é, o brasileiro vai se reinventando, qualquer oportunidade não pode ser desperdiçada. A UAITEC, Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais, por exemplo, está com inscrições abertas para vários cursos em áreas como tecnologia da informação e de idiomas. O prazo termina na próxima sexta-feira. Adolfo é engenheiro civil, Natália, relações públicas e estão desempregados. Em busca de recolocação no mercado, o casal decidiu se qualificar num curso de mídias digitais. Porque o empreendimento que a gente está tendo está sendo muito abrangente. Questão de conhecimento que eu não tinha dessa área, que eu estou tendo e eu estou gostando muito, entendeu? Eu pretendo levar daqui, além do conhecimento, o network, né? Que tem muitos colegas de turma, né? Que já estão atuando no mercado, né? E às vezes indicam uma vaga. O lugar é a Universidade Aberta e Integrada de Minas, a UAITEC. A lista de aulas gratuitas, online ou semipresenciais abrange diversas áreas, como idiomas e tecnologia. Oportunidade que atraiu o Rodrigo, de 17 anos. Para ter uma base para a faculdade na área, faz o curso de jogos eletrônicos. Eu não tinha como pagar exatamente um curso especializado, e aí meus irmãos viram isso uma oportunidade de eu poder realmente especializar no que eu gosto de fazer, sem eu ter que pagar mesmo, poder crescer nessa área. Cursos com inscrições abertas para 150 unidades do estado. Com o objetivo de trazer formação sólida na área de tecnologia. Se a gente espera não só formar os alunos na área de tecnologia, mas também construir as novas empresas com bases tecnológicas aqui dentro. Renan passou por essas salas no ano passado. Começou como agente educacional, virou aluno e foi contratado pela própria UAITEC para cuidar da divulgação nas mídias digitais. Os cursos dessa área são cursos muito caros para fazer numa universidade ou numa faculdade, e aqui a UAITEC oferece esse curso completamente gratuito, uma carga horária muito boa e a qualidade, o conteúdo do curso é muito atualizado, é tudo muito novo, que vale a pena fazer e não pode deixar passar essa oportunidade não.
Para garantir a sua vaga, é necessário se cadastrar no site que aparece aí na sua tela. Lá você encontra todas as informações sobre a matrícula, que deve ser feita até sexta-feira, além dos pré-requisitos para o curso indicado. Acesse ytech.mg.gov.br. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã, às 7h20.